Prosa e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital. Você vai ver neste bloco, Apolônio analisa o fracasso dos regimes comunistas no mundo, relembra sua luta na França e seu encontro com René. Como é que foi esse romance em clima de guerra? Como é que ele resistiu e resiste tanto tempo? Porque a família da René era uma família de comunistas desde antes da ocupação alemã, durante a ocupação alemã e depois da ocupação alemã. Era uma família de combatentes, de maneira que era muito fácil combinar o sentido de nossa vida, de nossas vidas e o sentido de nossas lutas, né? A partir do momento, ela deixa de ser uma ativa militante das organizações de juventude comunista para ser uma das combatentes do movimento armado, né, da resistência. E no final, eu saio como coronel da resistência, ela sai como tenente da resistência. René, um pouquinho você, como é que é conviver com um mito? Como é o caso do Apolônio, hoje um cidadão do mundo e tal. Quantos anos vocês estão juntos e como é que é a convivência com ele? Estamos juntos há 61 anos. Para mim ele não é um mito, ele é meu companheiro. Sempre foi muito fácil viver com ele. Como é que é a rotina, o dia a dia de vocês? Estamos saindo para ver filmes, sim. Sim. E você é mais comedida, né, René? Você não gosta muito de falar, de dar entrevista, né? Você é mais, sempre foi assim? Sempre. Não gosta muito dos holofotes da... Não. Né? E você é do Partido Comunista desde os 17 anos, René? Antes mesmo. Antes mesmo. A família, seu pai, sua mãe já pertencia ao Partido Comunista francês? Claro, já pertencia. Sim. Quantos irmãos são? Éramos 3 irmãos. Uma irmã e um irmão. Estão vivos ainda? Você ainda tem? Uma irmã ainda está viva. Sim. Um detalhe muito importante sobre a René, permita, é o seguinte: a irmã, Paula. A irmã e a tia estavam presas, né? Quando você conheceu, né? A irmã e a tia. Isso. A irmã... Foi em 42, né, Apolônio? Foi em 42. A irmã e a tia já estavam presas como comunistas. Sim. E um detalhe é que a irmã, muito ativa, ao ser presa, foi condenada à morte. E como tinha 19 anos, era uma moça, e seria a primeira mulher a passar pela guilhotina, então a pena de morte foi comutada em prisão perpétua. Então ela passou alguns anos nas prisões, na prisão de Beaumet em Marsella, depois nas prisões de Rennes, e depois foi mandada, ela e a tia foram mandadas para a Alemanha, para os campos de concentração da Alemanha. Infelizmente, puderam voltar na Rennes. Bem, Apolônio, você sai de Marseille e vai morar então com a René. Já para morar com ela. Já a partir de um determinado momento, porque eu percorria muito o sul da França, nas minhas funções de oficial bastante responsável dos organismos de guerrilha no país, né? Então, a partir de 44 já combinamos que iríamos viver juntos. Então, na cidade de Nimes, uma antiga cidade romana, nós começamos... E René, como é que a esquerda via a direção do general de Gaulle? Como que vocês viam o de Gaulle, o general? A esquerda? O de Gaulle era bastante respeitado já, considerado o chefe da resistência. Era o chefe da resistência. Seria possível traçar o perfil de quem colaborou com os alemães e quem lutou na resistência? É a palavra. Olha, eu penso que não seria fácil fazer uma delimitação segura, precisa. O grande capital ficou com os alemães, é claro, né? Agora, uma parte muito importante também do médio capital também não ficou com os alemães, mas ficou paralisado. Porque a derrota militar, a derrota político-militar da França, ela abalou profundamente a consciência da nação. Porque a França tinha sido
educada. Todas as novas gerações tinham sido educadas. A nova geração tinha sido educada. E um pedaço das antigas gerações foram educadas na visão de uma França que tinha um exército invencível. Era a vitória de 1914 e 18, da Primeira Guerra Mundial. Acumulado essa mística, essa lenda dos grandes generais, do grande exército, das grandes forças armadas da França. Né? E a França cai como um castelo de cartas, porque a França não é derrotada militarmente, ela é entregue aos alemães. Porque antes, em 1935, 36, 37, na França, o movimento social e o movimento político de esquerda tinham criado uma situação nova. Eu estou falando já de 44, mas eu quero voltar a 35, 37, que foi o período das frentes populares, a vitória eleitoral das frentes populares, as frentes dos trabalhadores, dos operários, uma parte dos camponeses, das camadas médias e uma parte também de burgueses, de figuras do capital progressistas, ligadas ao sentimento nacional. Não se pode achar que isso não existe, existe em parte. Então acontece que nós tivemos então o regime das frentes populares, com conquistas sociais muito altas, com medidas muito importantes, olhando para a soberania nacional. Essa França nova representava para o capital uma ameaça imensa. Então, se a França, em 1939 e 40, a guerra é lançada em 39, né? Viu? Então, na Polônia, em 1939. Depois é lançada, jogada na França, né? A França. Se a França vence a Alemanha, e ela tinha condições de deter o avanço alemão, o Estado-Maior francês, guiado pelo grande capital francês, decidiram que a França não lutaria contra o exército alemão, que a França se entregaria, porque preferiu o domínio da ocupação e da arrogância nazistas, viu, a uma França parecida com o regime de frente popular, tudo apoiado no povo e em coisas novas para a nação. Que tipo de operações vocês faziam na época, Polônio? Olha, nas nossas operações tínhamos objetivos muito claros. Sim. Né? Primeiro, atacar as forças do inimigo. Os inimigos desfilavam nas nossas cidades e tudo mais, e nós tínhamos, naturalmente, ataques armados a esses desfiles, etc. Né? Os alemães tinham também seus cinemas, nós atacávamos os soldados à saída dos cinemas. Né? Os alemães roubavam o que podiam da França, então as vias férreas estavam carregadas da riqueza francesa para irem para a Alemanha. Então nós trabalhávamos para fazer o descarrilamento dos trens, né? E ao mesmo tempo atacar as tropas que pudessem também ser transportadas de um lugar para outro para a repressão. Né? E ao mesmo tempo a punição dos traidores. Isso era o Tribunal Popular, né? Mas sobretudo o contato com o movimento social, com os comitês de libertação nacional que se criavam em cada bairro, em cada cidade, preparando o governo francês da libertação que viria em 44. Né? Sua readaptação ao Brasil, como foi sua chegada e a retomada de sua vida política? Bom, foi primeiro uma grande surpresa, porque em 1946, um grande pintor brasileiro, Portinari, ele está trabalhando em Paris para a sua exposição de arte. E ele é um comunista. E ao sair do Brasil, Prestes tinha dito a ele, o Apolônio está em Paris. Você diz a ele que venha logo para o Brasil. Eu devo voltar imediatamente. Para mim foi um choque, porque eu estava identificado com a França, com a luta. Saíamos da resistência vitoriosa, né? Era a libertação nacional em 44 para 45. E em 46 eu sou chamado de repente para o Brasil. E ainda mais, eu estou casado com uma francesa, uma família francesa. Eu vou voltar sozinho? Ou volto com a minha companheira e com meu primeiro filho, René,
viu? E o segundo filho já estava a caminho. Para mim foi um choque voltar para o Brasil. Eu gostaria de estudar o problema com mais tempo, mas os convites do PC não eram muito parecidos com coisas delicadas. Eram ordens incisivas, né? E eu tinha que voltar, porque eu também, nós os comunistas, né, os militantes, éramos completamente cegos, completamente submissos diante dos arbítrios da direção. Eu não tinha coragem de me opor a uma decisão do partido. Então procurei ganhar René para isso, e René, num sacrifício, veio comigo. Agora, aqui no Brasil, naturalmente, a acolhida brasileira, e no Rio em particular, se ela é grande para os que vêm de fora, ela é maior ainda para os que vêm como brasileiro e com esposa de brasileiro, né? De maneira que ela aqui sofreu muito a distância, sofreu muito a situação nova, mas o carinho do nosso povo ajudou a suportar os primeiros momentos de choque dessa transformação. Na sua opinião, Apolônio, é que se deve o fracasso dos regimes comunistas no mundo? Onde se errou? O que não deu certo? Eu acho que é um pecado original, um pecado capital original, com tentativas, tanto na União Soviética como nos países que formaram depois os países de democracia socialista no leste europeu. Sim. O pecado capital foi de tentar criar o socialismo sem povo. Quer dizer, acima do povo, base. Acima do povo e não com o povo. Mas é que isso permitiu, naturalmente, um crescimento enorme. Eu acho que dizer que o socialismo na União Soviética foi vazio de resultados, eu acho que não. O socialismo transformou um país europeu antigo e terrivelmente reacionário, construído em moldes medievais até a última hora, que era o regime semi-feudal da Rússia antiga, uma segunda potência mundial. Você houve avanço concreto. Mas não no domínio das liberdades, não no domínio dos direitos humanos, não no domínio dos direitos sociais, que eram muito limitados, não no domínio da presença do povo como participante ativo da vida política do país. Isso aí pecou o regime, você considera? Eu acho que aí está o pecado original, tá vendo? Que naturalmente foi através do suporte de Lenin inicialmente. Que Lenin não era uma figura diáfana e doce. Era um homem muito violento, muito duro, muito duro. As primeiras manifestações de regime de força na União Soviética em 1919, 20, 21, era ainda o regime a época de Lenin, em que ele pôs fora de circulação, jogou na ilha, na clandestinidade, partidos que eram aliados na tomada do poder em outubro de 17, como os social-revolucionários e outros. Esse Partido Comunista era um partido marcado, como é até hoje, seja na antiga Terceira Internacional, seja na Quarta Internacional, que tem ainda várias organizações filiadas a ela, um partido muito autoritário e muito elitista, em que os dirigentes são donos de todos os poderes e os militantes estão aí para cumprir as ordens, cumprir as diretivas de cima, linhas de cima, mas sem serem companheiros na criação da orientação política e da transformação da sociedade. Então o grande erro foi querer construir o socialismo, não com o povo, não com as massas trabalhadoras e populares, com a intelectualidade, com áreas da oposição, mas para o povo de cima, através de regimes constantemente marcados pela violência e pelo absolutismo. Você vai ver no próximo bloco. Apolônio fala do governo do presidente Lula, de sua infância em Corumbá e sua visão da Guerra do Paraguai.
Prosa e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital.